pessoal, vou fazer aqui uma demonstração rápida sobre como dados estáticos ficam na memória da máquina. Então, eu tenho aqui um exemplo onde eu tenho um inteiro, uma classe inteiro, né? E essa classe inteiro tem um dado membro aqui que eu chamei de inteiro interno e tem um outro dado que eu chamei de inteiro static, só que esse dado é estático. Quando a gente cria um dado membro na nossa classe, cada objeto da classe tem sua própria cópia do dado membro, né? Exceto para dados estáticos. O dado estático não pertence ao objeto. O dado estático pertence à classe, ou seja, eu tenho uma única cópia que é compartilhada entre todos os objetos. Tá? E mesmo que eu não tenha nenhum objeto na memória, esse dado aqui, no caso, por ser estático, ele vai existir porque ele pertence à classe, à definição da classe, e não pertence a nenhum objeto específico. Tá? Então, para fazer um teste aqui, vou fazer inteiro, objeto 1, né? Inteiro, objeto 2, que é o objeto 2, inteiro interno recebe 1, 2, 3, 4, objeto 2, vou copiar aqui de cima. Cinco, 6, 7, 8. Eu vou fazer um cout, só para a gente poder testar. Certo, compilado, e está aqui executando o exemplo. Do jeito que eu criei aqui no main, esses objetos aqui eles estão na minha pilha de memória, né? E cada um deles tem o seu próprio inteiro interno, que eu estou alterando aqui na minha pilha de memória. Para provar isso, a gente pode fazer o seguinte, G++, menos S, eu quero que você gere o assembly do meu main. Pronto, assembly gerado, vamos dar uma olhada nesse assembly. Está aqui. A parte importante aqui para a gente olhar, para a gente já analisar, está aqui. Ó. Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4 em inteiro interno do objeto 1 e 5, 6, 7, 8 no inteiro interno de objeto 2. No assembly está aqui. Tá? Então, o RBP é o ponteiro de pilha, tá? No x86, e ele está colocando aqui, com esse deslocamento a partir do ponteiro de pilha, a gente pode enxergar tudo isso daqui como se fosse um endereço só. Então, ele está colocando nesse endereço, na pilha, o número 1, 2, 3, 4, e nesse endereço aqui, que é diferente na pilha, então, em um outro endereço, ele está colocando 5, 6, 7, 8. Então, realmente, cada um dos inteiros internos do objeto 1 ou do objeto 2 tem endereços diferentes na memória. Tá? Agora, para continuar o teste, a gente pode fazer o seguinte, objeto 1.inteiro static igual a, vou colocar um monte de 3 aqui, vou colocar um monte de 4 aqui, e vou imprimir. Posso compilar, posso executar, e ele mostrou 4 nos dois couts, né? Por que ele mostrou 4? Tudo bem, eu alterei o dado estático aqui, mas depois eu alterei o dado estático de novo. E ele é um só, eu só tenho uma cópia disso daqui na memória que pertence à classe e não aos objetos. Então ele é compartilhado entre todo mundo. Então, na verdade, depois que eu fiz essas alterações aqui, o que eu tenho na memória é o 4444. Tá? E é por isso que mostrou o mesmo dado duas vezes aqui. Né? Se a gente olhar o assembly disso daqui, vou pedir para gerar o assembly, vou dar uma olhada nisso daqui. Então aqui a primeira parte não mudou, né? A gente já tinha visto. Vamos agora caçar onde é que está esse 333 e 444. Tá aqui, ó. O RIP é o ponteiro de endereço de instrução. Tá? Por que ele está usando o ponteiro de endereço de instrução? Porque o segmento de instruções na memória ele não vai mudar, ele não é como uma pilha, né? Que as coisas ficam mudando de endereço ali. Né? Então ele colocou na parte de endereçamento estático.
ele está colocando como se fosse uma variável global ali na parte de endereçamento estático, colocando num segmento de memória que é fixo. Ele está colocando esse inteiro static, num endereço fixo de memória, tá? Que é sempre esse endereço aqui, ó, inteiro. Ele colocou um rótulo aqui, né, ele não substituiu pelo endereço de verdade ainda, mas vejam que o rótulo é o mesmo aqui e aqui, tá? Então, quando eu fiz essas duas mudanças aqui, ele acabou mudando sempre no mesmo endereço de memória, tá? Então, realmente eu só tenho uma cópia disso daqui na memória, diferente dos dados membro que pertencem aos objetos, que cada um tem o seu endereço aqui na memória, tá? Mas era essa a demonstração.